A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que é guardião da semente da Seara Infantil. Um dia muito abençoado para você. E hoje, segunda-feira, como de costume, nós estamos aqui para fazer um devocional juntos. Um devocional para aqueles que amam o ministério infantil, para aqueles que são chamados para o ministério infantil, para você que faz parte do nosso clube Guardiões da Semente. Se você ainda não faz parte do nosso clube, eu te convido para você ir lá no link da bio aqui da Seara Infantil, entrar no nosso clube, um grupo pelo WhatsApp. Ali nós compartilhamos várias coisas sobre o Ministério Infantil. Então, você será muito, muito, muito bem-vindo se você vir participar conosco desse clube. Toda segunda-feira nós estamos aqui, nesse horário entre 8h30, 9 horas, para a gente meditar na Palavra de Deus e trazer um momento de reflexão para nós, enquanto semeadores da Palavra na Seara Infantil. Então, hoje o nosso texto bíblico, para começar a nossa meditação, é o Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 13 até o 17. Então, eu vou fazer a leitura aqui e depois nós vamos fazer uma pequena meditação e eu espero que você continue aqui comigo até o final desse momento tão precioso, que é quando a gente se junta para juntos trocarmos ideias, meditações na Palavra de Deus sobre o ministério infantil, sobre a Seara Infantil. Então, eu vou começar a ler aqui. Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 13 até o 17. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Respondeu-lhe Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ainda: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Então, aqui nós vemos um período do encontro de Jesus com seus discípulos após a sua ressurreição. Então, nós sabemos que Jesus morreu e 3 dias depois ele ressuscitou e ele ficou aproximadamente 40 dias aqui ainda na terra, no seu corpo glorificado, ressuscitado, dando instruções para o seu povo, dando instruções para os seus discípulos, para os seus seguidores, sobre como eles deveriam continuar procedendo, principalmente no que diz respeito à formação da Igreja de Jesus Cristo. Então, aqui, Jesus tem um encontro especial com os discípulos na praia. Que legal, né? Que lugar delicioso para se encontrar com Jesus. A gente vai na praia, a gente se diverte, a gente relaxa. É tão bom, não é? Pois então, Jesus escolheu esse momento muito especial. Eles estavam vindo de uma pescaria, estavam cansados. E Jesus está ali na praia, preparando para eles um churrasquinho de peixe. Para os amantes de peixe, né?
Quem nunca comeu um peixe assado, gente, é uma delícia. Então aqui, Jesus está ali na praia preparando um peixe assado. Eles chegam e Jesus, então, quando eles percebem que é Jesus Cristo ressuscitado, eles ficam muito felizes de estar ali recebendo Jesus, de estar ali sentado na beira da praia, comendo um churrasquinho de peixe na presença de Jesus. E Pedro, possivelmente, ele deveria estar muito envergonhado, porque antes ele tinha declarado para Jesus que jamais deixaria Jesus, jamais negaria Jesus. E na noite em que Jesus mais precisou de Pedro, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então, Pedro tá ali, eu creio que muito envergonhado, muito triste. Gente, é muito triste esse momento para Pedro, eu imagino. Então, o Senhor direciona uma palavra para Pedro. O Senhor questiona Pedro sobre o seu amor. E na tradução original aqui, no grego, as 2 primeiras perguntas quando Jesus faz para Pedro, tu me amas? Esse amor a que Jesus se refere a Pedro é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional. Então Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, você me ama com amor incondicional? Você me ama com amor sacrificial, Pedro? Você é capaz de sacrificar agora? Você é capaz de sacrificar sua vida por mim, Pedro? Alguns dias atrás, Pedro não foi capaz. Alguns dias atrás, Pedro negou Jesus. Alguns dias atrás, Pedro ficou com muito medo de assumir que era amigo de Jesus, que era discípulo de Jesus. E agora ele está sendo confrontado pelo próprio Jesus. Pedro, você teria coragem de me amar com amor sacrificial? Você se sacrificaria por mim? Então Pedro responde, sim, Senhor. Sim, Senhor. E Jesus dá uma ordem para Pedro, no versículo 15. Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Jesus confia nas mãos de Pedro a parte mais frágil do rebanho em primeiro lugar. A parte mais frágil do rebanho são os filhotinhos. Isso mesmo, cordeiros são os filhotinhos da ovelha. Sempre quando eu pergunto, assim, quando eu vou dar um curso ou uma palestra, vou levar uma mensagem para pais, para professores, para líderes, eu pergunto para eles. Quando Jesus questionou sobre o amor de Pedro, Jesus deu uma ordem para Pedro. Qual foi essa ordem? Todas as pessoas unânimes respondem, cuida das minhas ovelhas. As pessoas não prestam atenção. Jesus primeiro manda cuidar dos cordeiros. Versículo 15. Cuida dos meus cordeirinhos. São as crianças. São os filhotinhos das ovelhas. E Jesus fala com Pedro, você me ama com amor sacrificial? Você é capaz de sacrificar sua própria vida em favor dos meus cordeirinhos? Gente, isso, fala sério, isso traz um negócio aqui pro coração. Fico imaginando Jesus falar isso comigo. Áurea, você me ama a ponto de sacrificar a sua própria vida pelos meus cordeirinhos? E Jesus ainda diz, lá em Mateus, Jesus diz assim, ó, quem recebe a um destes pequeninos, a mim me recebe. Quem pedir a um desses pequeninos de me seguir, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. Porque dos tais é o reino dos céus.
Olha a importância que Jesus dá para as crianças, para que a gente tenha esse amor pela vida das crianças, esse cuidado ministerial de conduzir as crianças para Jesus, de ensinar as crianças os caminhos de Deus, para mostrar para a criança que ela precisa de um Salvador e só Jesus pode salvar a vida dela. Jesus está aqui colocando, reforçando a importância que ele dá. Durante o seu ministério, em 3 anos, ele deixou bem claro para os discípulos, para os pais, para a comunidade religiosa, para todas as pessoas que o seguiam. Jesus deixou bem claro a importância que a criança tem para o reino de Deus. Enquanto ele estava aqui pregando o reino de Deus, curando, ele curou crianças, ele ressuscitou crianças. Quem sabe para nos dar esse exemplo de que pelas crianças ele também se sacrificou. E agora ressuscitado, Jesus pede para que os discípulos cuidem primeiro dos cordeiros. E Jesus dá essa missão para Pedro, para uma pessoa que havia negado ele, traído, falado, não conheço esse homem. Jesus dá essa missão para esse homem. O que Jesus quer nos ensinar com isso? O que Jesus quer nos ensinar? Jesus podia ter dado essa missão de cuidar dos cordeiros para João, que era o apóstolo mais chegado de Jesus, era o amigo íntimo de Jesus, era João. Jesus podia ter dado essa missão para ele. João não negou Jesus. João esteve com Jesus o tempo todo, a ponto de Jesus lá na cruz olhar para João, olhar para sua mãe e falar: João, cuida da minha mãe. A partir de hoje, cuida da minha mãe. Então tá aqui a prova de que você é chamado por Jesus, independente de quem você é. Às vezes a gente se sente tão incapaz, tão pecador, tão imerecido de receber um chamado, um ministério tão importante, que é conduzir as crianças nos caminhos do Senhor. A gente se sente incapaz. Eu estou aqui com meus 31 anos de ministério infantil, 31 anos trabalhando com crianças, evangelizando crianças. E quantas vezes durante todo esse tempo eu me senti incapaz, me senti indigna. Por quê? Porque eu sou humana. Porque eu sou humana, eu estou sujeita a errar. Eu não sou a santa. Eu sou uma serva de Deus em busca de ser santa, de ser santificada pelo Espírito Santo de Deus, separada pelo Espírito Santo de Deus para continuar a obra na qual Ele me chamou para realizar, que é ministrar a palavra dele para as crianças. Então aqui, no versículo 15, a gente vê uma coisa assim tão linda. Jesus falando: Pedro, tu me amas? Jesus sabia que Pedro o amava, mas Jesus queria que Pedro entendesse que tipo de amor era esse que ele tinha por Jesus. É igual muitas vezes a pessoa fala assim, a pessoa está passando alguma tribulação e fala assim: Deus está provando a minha fé. Deus está provando a sua fé, mas não é para ele saber se você tem fé ou não. É para você ter consciência se você tem fé ou não. Porque Deus já sabe. Deus é onisciente,
onipresente, onipotente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe da sua potencialidade, da potencialidade da sua fé, do tamanho da sua fé. E ele falou, se você tiver fé como um grão de areia, de mostarda, você pode dizer para um monte, monte, sai daqui. E aquele monte vai sair. Olha a importância da nossa fé. Deus sabe se no meu coração eu tenho fé para realizar o ministério no qual ele me chamou para fazer. Mas ele quer mostrar para mim. Ele quer me encorajar e mostrar para mim se eu tenho a minha fé, se eu realmente creio nele. Se não é uma fé de boca para fora. E ele está fazendo isso aqui com Pedro. Ele está perguntando para Pedro, levando Pedro a meditar. Pedro, apesar de no primeiro momento você dizer que não me negaria, não me trairia nunca. No segundo momento você me trai, você me nega, você foge para não me defender. Apesar disso, eu sei que você me ama. Mas eu quero que você entenda que tanto de amor é esse, que amor é esse, Pedro, que tem no seu coração por mim. Eu quero que você entenda, porque é a partir do momento que eu tomo consciência do amor que eu tenho por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Trindade, é a partir desse momento que eu entendo que é esse amor, é que eu vou me dedicar a Ele, eu vou adorá-lo, eu vou exaltá-lo, eu vou pregar sua palavra, eu vou me sacrificar por Ele. E Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Só que quando Pedro responde aqui, esse amo de Pedro não é o amor ágape que Jesus estava perguntando para Pedro. Você me ama a ponto de se sacrificar por mim? Pedro responde com amor filéu, que é um amor de amigo. Porque Pedro não se sentia capaz de amar Jesus dessa forma. Então, mesmo assim, Jesus dá para Pedro esse ministério. Mesmo assim, Jesus fala com Pedro. Eu confio em você, Pedro. Cuida dos meus cordeiros. Cuida das crianças, Pedro. Ensina as crianças o caminho que elas devem andar, Pedro. Não deixa ninguém machucar as crianças, Pedro. Não deixe ninguém impedir as crianças de vir a mim, Pedro. Ame as crianças, Pedro. Ensine as crianças a minha palavra. Lance a semente da palavra de Deus, Pedro. Pedro, eu estou te chamando para ser um guardião da semente da palavra de Deus no coração dos pequeninos, Pedro. Talvez você se sinta incapaz, como eu muitas vezes me senti incapaz de ser essa guardiã, de receber essa comissão de Jesus, essa ordem de Jesus de cuidar dos cordeirinhos. De modo sacrificial. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa para manter, para fazer o que Jesus falou para eu fazer com as crianças. Para eu levar a palavra, eu sou capaz de qualquer coisa. Será que a gente é capaz de qualquer coisa? De passar por cima de muitas coisas? Ou a gente fica arrumando qualquer desculpa para não ir para a igreja, para não ministrar a palavra para as crianças? Para não ter o trabalho de preparar a aula para as crianças? É bom a gente pensar sobre isso. Em seguida, no versículo 16, Jesus pergunta novamente para Pedro, tu me amas? Jesus pergunta novamente com amor sacrificial. Tu me amas, Pedro, a ponto de sacrificar sua vida por mim? E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui, Jesus fala com ele, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus manda Pedro primeiro cuidar dos cordeiros e depois das ovelhas. E eu vou deixar uma pergunta para a sua meditação. Por que Jesus mandou Pedro cuidar primeiro das crianças
ao invés de cuidar das ovelhas, dos grandes? Se você conseguir responder, escreve aí para mim nos comentários. Por que que Jesus deu a missão para Pedro, primeiro, cuidar das crianças? No versículo 15, apacenta os meus cordeiros. No versículo 16, ele vem dizer, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus fez isso? Eu já respondi aqui antes, mas eu quero que você medite sobre isso, que você pense sobre isso, especialmente se você for pai, mãe, tio, tia, primo de criança, professor de criança, líder de criança, pastor de criança. Pense sobre isso. Então, aqui, para finalizar esse diálogo, Jesus, sobre o amor, né? Que tipo de amor Pedro tinha por Jesus? Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez agora. Jesus pergunta um amor diferente. Pedro, tu me amas? Aqui na tradução do original, no grego, esse amor que Jesus está perguntando para Pedro aqui é o amor filéu, é o amor de amigo. Então Jesus pergunta para ele assim, Pedro, você é meu amigo chegado, meu amigo do coração, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Aí Jesus manda, 2 vezes Jesus fala, cuida das minhas ovelhas. Por quê? Porque a ovelha dá muito trabalho. Não é? A ovelha adulta dá muito trabalho. Muito trabalho. Acompanha essas ovelhas aí, Pedro. Cuida delas. Tem muita ovelha rebelde, né? Que não quer ser ministrado, não quer ser confrontado, não quer servir o reino de Deus. Mas o foco aqui do nosso devocional hoje não são as ovelhas, são os cordeiros, os cordeirinhos de Jesus, que ele deu prioridade, que ele falou para Pedro, independente, Pedro, do que você tenha feito, a partir de agora você é uma nova criatura. E aqui, esse encontro de Jesus com os discípulos, especialmente com Pedro, Jesus vem mostrar para Pedro que há redenção, que ele morreu e ressuscitou, foi para isso, foi para perdoar. E Pedro responde então para Jesus, ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele entristece e ele responde para Jesus. Por que que ele entristece? Porque aqui ele responde para Jesus com amor filéu. Senhor, tu sabes que eu te amo, não a ponto de sacrificar a minha vida pelo Senhor, como o Senhor fez por mim. Mas eu te amo e eu quero viver para a sua glória, eu quero viver para te servir. E mais adiante, Jesus, ele fala para Pedro, lá no versículo 18, Jesus fala para Pedro, olha Pedro, fique sabendo que você é capaz sim de sacrificar sua vida por mim, porque você vai morrer sacrificado numa cruz, você vai morrer pendurado numa cruz, de cabeça para baixo ainda por cima, por minha causa, por causa da minha palavra. Era um castigo de Jesus para Pedro? Não, você me negou, agora você vai ter que morrer igual eu morri. Não, gente, jamais Jesus pensaria isso de Pedro. Mas Jesus estava mostrando para Pedro o íntimo de Pedro, o coração de Pedro. Pedro, eu sei que você se arrependeu, Pedro. Eu sei que você tem um coração disposto a me amar sacrificialmente, sim. E eu sei que você vai morrer assim. Mas você vai receber a sua recompensa. O seu corpo vai ser glorificado assim como o meu. Então aqui, Jesus, ele mostra para mim, ele mostra para você, que é pai, mãe, professor, líder de criança, pastor de criança, para você que muitas vezes não se sente capaz de ser esse servo de Jesus, você não se sente capaz de continuar a obra que Jesus
Só um minutinho, gente. Eu tô com meus 2 gatos aqui, eles estão brigando. Deixa eu bater neles. Vai. Pronto. Eles começam a brigar e daqui a pouco fazem uma algazarra que eu não vou conseguir. Perdão. Então, gente, muitas vezes a gente se sente assim capaz. Eu perdi um pouco aqui a minha concentração do que eu estava dizendo. Mas eu creio que o Espírito Santo já está falando com vocês. A gente se sente incapaz. Mas independente, se nós tivermos esse coração quebrantado, porque Pedro se entristeceu. Pedro, essa tristeza que revela aqui de Pedro, é por ele saber que o que ele tinha feito. Ele tinha negado o mestre. Agora ele reconhece quem Jesus é, Filho de Deus, o Messias prometido. E Jesus dá essa missão para ele. Jesus confia essa missão para ele. Pedro agora é perdoado. Pedro agora, ele mudou a sua posição. Agora, olha só o que diz aqui na interpretação dessa Bíblia aqui. Bíblia de aplicação pessoal. Olha o que diz aqui na interpretação. A vida de Pedro mudou quando ele finalmente percebeu quem era Jesus. A sua ocupação mudou de pescador para evangelista. Sua identidade mudou de impetuoso para seguro. Seu relacionamento com Jesus mudou. Pedro se tornou um homem perdoado e finalmente entendeu a importância das palavras de Jesus sobre a sua morte e ressurreição. Então aqui Pedro entendeu nesse encontro com Jesus. Nós, enquanto guardiões da semente da palavra, enquanto líderes, professores de criança, pastores de criança, pais, mães, nós precisamos ter esse encontro diário com Jesus para fortalecer-nos espiritualmente, para a gente poder cuidar dos cordeirinhos. Nós precisamos desse encontro diário, nós precisamos dessa intimidade com Jesus que é realizada, que é constituída através desse momento devocional. É importante para nós estarmos juntos com Jesus diariamente, se nós quisermos exercer um ministério relevante, se nós quisermos alcançar de fato o coração das crianças, não para tornar as crianças igrejadas, mas evangelizadas, comprometidas com Jesus. Nós precisamos ter um encontro diário com Jesus através dessa palavra. Porque nós precisamos nos fortalecer. E é essa palavra de Deus que nos fortalece. Nós somos guardiões da semente. Que semente é essa? A semente é a palavra de Deus que nós lançamos no coração da criança. E se nós não estivermos fortificados, fundamentados, fortalecidos nessa palavra, na comunhão com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir levar adiante o nosso ministério. Nós vamos desistir, porque nós vamos encontrar muitas barreiras. Como eu disse no outro devocional, que estar no ministério infantil é estar pisando num terreno minado, várias bombas podem explodir ao nosso redor e ao nosso derredor, porque o inimigo não quer que as crianças sejam alcançadas. E se nós não estivermos fortalecidos, encorajados na palavra de Deus para continuar esse ministério, a primeira bomba que explodir, a gente vai desistir. Uma crítica de uma pessoa, uma igreja que não investe no ministério infantil, pais que acham que você é babá de criança e não dá o valor devido ao ministério de criança, você vai se desanimar. Então, busque diariamente estar aqui, conectado com Jesus. Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o restante tudo vos será acrescentado. Então busque sempre a presença de Jesus. Pedro estava aqui na presença de Jesus, sendo fortalecido, sendo perdoado, sendo encorajado a continuar o ministério pelo qual Jesus o tinha chamado. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar
através dessa palavra, a continuar no ministério pelo qual o Senhor te chamou. Ser guardião da semente na seara infantil. Porque também na seara infantil os trabalhadores são muito poucos. Também na seara infantil a seara é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Poucos se dispõem a trabalhar com as crianças. Poucos. Então, você que está aí firmado, que está aí, talvez até desanimado também, se encoraje em Jesus para você continuar esse ministério na seara infantil. Continuar como aquele que traz o alimento para os cordeirinhos. Olha a relação. As ovelhinhas, elas se alimentam de plantas, né? De graminhas. E aí, quem é que planta a graminha para as ovelhinhas? Quem é que cuida dessa alimentação vegetal para as ovelhinhas, para os cordeirinhos? Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. Nós recebemos a seiva de Jesus e transmitimos a seiva para os cordeirinhos, para eles serem alimentados. Então, vai nessa sua fé. Se encoraje. Não perca a sua coragem de ser esse servo de Deus que vai transmitir a palavra de Deus para os cordeirinhos. Jesus perguntou para Pedro aqui, eu vou repetir. Jesus perguntou para Pedro: você me ama, Pedro, com amor sacrificial? No original grego, que é a tradução dessa primeira e dessa segunda vez de pergunta de Jesus foi: você me ama, Pedro, com amor sacrificial? Você me ama a ponto de dar a sua vida pelos meus cordeirinhos, Pedro? Pelas minhas ovelhas, Pedro? Então, Jesus faz essa pergunta para nós hoje. O que você precisa sacrificar na sua vida diariamente ou domingo após domingo para estar ministrando a palavra para as crianças? O que você precisa sacrificar? O seu tempo? A sua própria vontade? O que você precisa sacrificar? A sua saúde? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Jesus está com você. Jesus falou com Pedro e com seus discípulos: olha, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus nunca vai nos deixar. Jesus vai estar sempre conosco e vai nos alimentar. Aqui ele traz os discípulos para uma alimentação física e espiritual. Ele traz um peixe assado para os discípulos comerem. E nessa refeição, Jesus também traz um alimento espiritual, um fortalecimento, o perdão dos seus pecados e o fortalecimento para eles continuarem, especialmente Pedro. Então, se você se sente um Pedro que de alguma forma fez alguma coisa que entristeceu a Jesus, peça perdão, levante a sua cabeça e continue. Continue, como diz aquele filme Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Continue, não desista. Jesus está com você. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque assim como Pedro, nós também somos pecadores. Nós também entristecemos o Senhor e te negamos muitas vezes de várias formas. E nós te pedimos perdão agora, Senhor. E assim como o Senhor perdoou Pedro, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Obrigado por ter confiado em nós, enquanto pais, professores, líderes, pastores de criança, confiado a nós esse ministério de cuidar dos cordeirinhos do Senhor. Nos ajude, Pai, a te buscar diariamente. Nos fortaleça, Pai,
para que não nos falte a coragem, não nos falte a unção, não nos falte, ó Deus, a palavra da nossa boca, o amor, a alegria, Pai, a sabedoria para conduzir essas crianças nos caminhos do Senhor. Ó Pai, entregamos nossas vidas ao Senhor. Pedimos ao Senhor misericórdia, que o Senhor venha fortalecer cada guardião da semente da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço apertadinho. Fica com Deus.